Bom, esse aqui vai ser então o sumarizado do resumo do código, né, que seria o simulador da fila. Uma fila é baseada, uma fila sobre um caixa, onde nós baseamos as situações em giros e a cada giro alguma coisa é efetuada na tela. O simulador tem como objetivo então trazer essas visões desses objetos de clientes e atribuir a eles um valor, onde a cada giro esse valor vai diminuindo se aquele cliente está sendo atendido, e se ele não estiver sendo atendido, ele não tem seus valores contabilizados durante a execução. Aqui nós temos o objeto do tipo item, onde a gente define o valor, o objeto genérico para a definição de itens e o cria fila estática circular para a definição da fila que a gente vai utilizar. Aqui então a gente tem um data class primeiro customizado, que seria sobre o cliente, que define o nome, o tempo restante, em qual giro ele chegou e qual giro ele começou, onde que ele começou a realizar esse giro. Aqui eu tenho uma biblioteca chamada OS, que ela tem como objetivo manipulação do sistema operacional. Ela tem como único objetivo aqui no código realizar a estilização do terminal para a demonstração. Ela não tem impacto nenhum na fila circular, estática ou em qualquer outro processo, tendo como único objetivo a compatibilização do código com o terminal que a gente está utilizando, sendo CLS a definição para códigos terminais por o Windows e Clear se fosse um sistema operacional Linux, que é hoje o sistema operacional utilizado nos computadores da Windows Laboratórios. Aqui eu tenho mais uma função definida como tamanho string, que tem então, como objetivo retornar o tamanho do texto em si, realizando um contador. Aqui eu tenho uma função auxiliar também chamada redonda, que vai passar um valor, vai passar o número de casas. Ela tem como função substituir a função round do Python, que é uma função padrão, utilizando uma dinâmica ali de fatores, onde define um fator, multiplica por 10, define um valor auxiliar, determina o resto desse valor auxiliar a partir do seu número inteiro, e se esse resto for maior ou igual a meio, a gente vai inteirar esse valor de resto para definir o retorno de arredondamento. Lembrando que a gente define esse retorno do arredondamento também passando como string por uma questão de compatibilidade. Aqui eu tenho a representação do caixa com a fila circular, onde a gente traz a demonstração da fila do caixa visualmente, todo esse trecho do código aqui, como pode perceber, é justamente para definir o cliente e o tempo restante. A nossa fila também vai ser demonstrada dentro dessa renderização, e de resto a gente tem a demonstração de uma manipulação de strings, definindo o que a gente vai demonstrar em tela, o que são a exibição que a gente vai, qual é a exibição que a gente vai auxiliar e determinando suas definições. Aqui a gente sorteia uma probabilidade de entrada de um cliente novo na fila e um tempo de atendimento para a geração aleatória, que pode ser de 2 tempos de atendimento até 6 tempos de atendimento. Isso vai definir os dias que a gente vai repassar, certo? Aqui eu tenho um retorno sobre a próxima letra do alfabeto, que é uma função auxiliar na hora que a gente determina qual que é o determinante ali do cliente, atribuindo um loop sobre a posição atual do alfabeto, fazendo uma manipulação numa variável fixa, que é a variável alfabeto em si, determinando sua posição, determinando se aquela posição é menor ou igual ao tamanho, maior ou igual ao tamanho, perdão, e retornando a posição daquele retorno do alfabeto em si. Aqui eu tenho retido um tempo, que vai determinar qual que é o fator do giro, ou seja, se o giro está em 5 agora, a partir do momento que a gente executa a função retira um tempo, ele vai te dar um tempo do primeiro cliente, determinando o valor em 4 agora daquele giro, e determinando também o valor sobre o objeto tempo restante que é atribuído ao cliente em si. Aqui então eu tenho a execução da manipulação completa com 3 inputs, a max fila, que vai determinar a capacidade máxima da fila, a probabilidade de entrada e o total de giros. Aqui a gente começa a determinar sobre a fila para criar a fila estática circular, determinando o seu máximo que está sendo atribuído dentro do input, e criando as variáveis que vai receber valores padrão agora para a manipulação em si, onde a gente vai determinar se aquela fila não está vazia, ou se o total de giros ainda é maior do que os giros em si, a gente vai determinar a operação. A primeira coisa que a gente faz é apagar a tela, que é aquela função auxiliar que foi criada para demonstração estética da fila, certo? Representação dos giros, representa a caixa com fila. A partir do momento do giro aqui a gente vai começar a fazer a renderização do giro na tela. Se o giros então for menor que o total giros, a gente faz o sorteamento da entrada do cliente para determinar qual é o cliente atual, qual é o próximo nome, e se a fila não estiver vazia, a gente vai determinar o valor do primeiro cliente, ou seja, a gente vai ver qual o giro que o cliente está determinando ali, se ele é o cliente que está sendo atribuído dentro do seu atendimento padrão, e determinando o valor do seu giro. Se o seu giro for, então, se ele for do cliente padrão, o primeiro cliente na fila, ele vai diminuir um sobre o valor do seu giro e fazer uma soma sobre a espera.
E, por fim, a gente está calculando aqui o tempo restante da fila, a gente vai retirar um tempo, determinar o giro, e após o giro ser determinado, se a realização do tempo restante da fila for menor ou igual a zero, a gente vai desenfileirar a gente vai desenfileirar o cliente daquela fila e determinar que o total de atendidos é mais igual a 1 para determinar qual é o número total de atendidos. Aqui, por fim, a gente demonstra o tempo médio de espera, sobre o arredondamento do tempo médio de atendimento, a partir da determinação dos giros. E por fim, também a gente tem um time sleep 0.6 também. O time ela é uma função auxiliar que vai determinar que a gente consiga observar os giros acontecendo em tela, já que a gente está renderizando frame a frame dentro do terminal, como se o giro acontecesse no tempo do computador. Ele aconteceria de uma forma muito rápida, então a gente utiliza esse time.sleep para poder visualizar a aplicação ocorrendo normalmente. Por fim, a gente faz a somatória, determina ali valores a mais sobre os dados que a gente está passando do tempo médio de espera, sobre a simulação em si, e a gente executa o programa direto da função main. Eu vou visualizar o tempo aqui, o que o vídeo já está sendo determinado, 6 minutos e 10. Eu já vou começar então a simulação real aqui utilizando o VS Code, atribuindo aqui ao terminal, e por aqui a gente já vai conseguir colocar os nossos inputs em prática. O primeiro input que ele vai solicitar para nós, então, seria o input do. Vamos esperar o VS Code carregar aqui. Só um momento. Vou abrir aqui o terminal, deixar ele maior aqui em tela. A capacidade máxima da fila, vou colocar que vai ser 6, a probabilidade de entrada eu vou colocar 0.8, 80%. Tempo base da simulação, número de giros, eu vou colocar que são 20 giros. Então aqui a gente já começa a simulação da fila bancária, a partir do momento que a gente começa a realização dos giros aqui. A gente vai contabilizando os giros a partir da simulação enquanto ela está sendo efetuada. Aqui eu tenho determinante de qual está sendo atendido e quantos clientes a mais a gente tem na fila. E a partir do momento que a gente bate 20 giros, que é a nossa capacidade máxima de giro, nós paramos de atribuir os clientes e esperamos o resto dos clientes serem atendidos a partir do giro final, como se fosse uma fila de caixa de supermercado real. Você tem o fechamento ali do caixa a partir do momento que dá o horário final, mas quem está na fila ainda precisa ser atendido. Então a gente termina ali com o total de atendimento sendo em 10 e o tempo médio de espera sendo 14,2 giros. Então seria isso a realização do código em si. Novamente, a utilização da biblioteca OS foi justamente para realizar esse apagamento da tela e conseguir continuar com a operação, e as outras funções auxiliares também foram determinadas pelo resultante do objeto em si. Então, acredito que seria isso.